boa noite. Meu nome é Karen. Eu faço a matéria de caridade e o indivíduo e suas ações. E hoje iremos conversar com a Tâmara sobre o tema gestão do estresse. Você poderia se apresentar, por favor? Claro. Bom, eu sou a Tâmara Trevisan. Eu atualmente trabalho numa indústria farmacêutica. Sou gerente de produto nessa empresa. Estou lá há 6 anos. Poderia então começar dizendo como foi o início da sua trajetória profissional? Eu considero que o início mesmo da minha trajetória profissional foi na consultoria. Eu comecei a trabalhar na Accenture com projetos diversos focados em transformação organizacional. Então, tanto transformação na área de recursos humanos, como transformação de sistemas ou outras áreas, reestruturação de áreas. E como foi para você chegar no cargo que você está hoje? Na verdade, eu acho que aos poucos, eu trabalhei muito tempo na consultoria, aos poucos eu quis mudar de lado para virar cliente, porque se trabalhar na consultoria é puxado, então. É difícil lidar com cliente. Então, eu comecei sendo contratada pelos clientes para gerenciar as consultorias. Porque, afinal, eu sabia como eles funcionavam, então eu fazia o papel do cliente junto à consultoria. Então, eu comecei a ser contratada. Assim, foi assim que eu migrei da consultoria para a gente chama de indústria normal, tá? Quem é da consultoria para a indústria normal. E até eu chegar nessa indústria, que foi a primeira vez que eu trabalhei numa indústria farmacêutica. E aí, acabei ficando. Porque, na verdade, eu nunca tinha ficado mais de 3 anos em um lugar. Porque eu saí e continuei trabalhando no modelo de consultoria. E ao longo da sua carreira, quais você diria que foram os momentos que você mais enfrentou estresse durante seu trabalho? Eu acho que tem diversas situações onde a gente tem mais estresse, né? Então, pode ser devido a um prazo apertado. Então, na consultoria isso é muito comum, porque o prazo que a gente tem para entregar o projeto, ele normalmente não é um prazo que ele é factível de ser realizado, então você acaba trabalhando mais do que o normal, das 8 horas, e aí quando você tem um problema, você precisa gerenciar aquilo de forma mais rápida, e isso acabava sempre trazendo um estresse, seja ele por questão de falta de recurso, ou de pessoa, ou de financeiro, então... Tempo, então você tava correndo atrás de alguma coisa nesse ponto. Atualmente, por exemplo, situações de maior estresse são quando eu tenho uma mudança no time, então sai uma pessoa, entra uma pessoa que eu preciso necessariamente reestruturar todas as atividades, isso acaba sempre sobrecarregando. Ou quando surge um problema que não está necessariamente na nossa mão de resolver, está na mão de um time externo, um time global. E aí esses momentos são os momentos de maior estresse, porque aquilo que está na nossa mão é mais fácil, né? A gente gerencia tempo, recurso e faz. Quando isso não tá na nossa mão 100%, eu acho que isso é o que gera mais estresse. E como você faz para lidar com isso? Além do caso no time, que você disse de você gerenciar as pessoas, os recursos para você lidar com isso. Quando, por exemplo, você falou uma força externa, como você faz para gerenciar esses momentos? Olha, eu vou falar um pouco do que eu ouço das outras pessoas, um pouco do que é que eu faço. Então, quanto interno, eu acho que isso é uma característica até de longa data, eu já vi isso acontecendo em diversas situações. Eu acho que a gente precisa amenizar a situação. Ou seja, eu acabo fazendo muita piada. Então, quanto mais piada a gente vai fazendo, pior é o cenário. Então, você vê meu time rindo, é porque a gente tá com pipinaço. Porque o problema tá osso. Então, acho que tentar trazer essa leveza pro time, fazer as pessoas rirem, pra entender que é isso, são problemas, mas são problemas que a gente vai resolvendo. Que eu acho que é um mecanismo mais saudável do que você sair chorando no trabalho, isso descabelando, né? Então, acho que é entender até onde eu posso ir, o que é realmente do meu papel, ter isso claro, deixar as pessoas alinhadas e saber que você fez tudo que você podia fazer. Isso dentro do ambiente, né? Mas eu acho que tem muito do gerenciamento, do autogerenciamento do estresse, e tem uma questão de você entender de que forma que você tem os seus escapes. Pode falar palavrão aqui? Pode. Porque eu costumo falar, a gente precisa saber apertar o botão do foda-se. Cada um tem o seu e tem que saber o momento de apertar ele. Então, às vezes quando o negócio tá muito enrolado, por exemplo, você sabe que não vai resolver, não adianta você ficar ali e resolver. Então, vai correr na esteira, vai fazer outra coisa. Eu gosto de fazer tecido e me jogar lá de cima. É a melhor forma de gerenciar estresse.
Entendo. Muito interessante. Sabia que eu jogava de cima do tecido. Não sabia que você se jogava. Mas você falou disso do autogerenciamento. Como você num cargo de liderança, como você disse, como você ajuda os seus liderados a gerenciarem o estresse também? Você dá conselhos, tem reuniões particulares, como funciona essa parte? Eu acho que tem uma coisa que é, semanalmente a gente passa pelas prioridades, até para poder alinhar isso é prioridade, não é prioridade, o que a gente vai deixar para depois. Ao mesmo tempo, ajudar eles a entender o que a gente pode falar não, porque é muito comum as pessoas irem pegando as coisas. Então eu tenho que ser a pessoa que vou falar não pelo time. Então eu falo, não, isso a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir entregar nesse prazo. Para eles verem como um exemplo das coisas que a gente também pode gerenciar. Então, né, não consigo para hoje, eu consigo para daqui 2 semanas. Ou isso não tem como a gente assumir. Se a gente só colocar mais coisa dentro do pratinho, fica Transbordando na hora. A outra coisa é isso, também individualmente entender o que cada um tá gerenciando para poder ajudá-los nessa estruturação. E como eu disse lá atrás, é fazer piada. E aí eu começo a fazer piada com o time e aí Pra deixar o ambiente bem mais normalmente descontraído. dá uma descontraída. Fazer Eu sou a a bagunceira no escritório. E fazer a aproximação também pra criar um ambiente confortável, caso alguém também esteja passando por um momento mais difícil, poder comunicar pra você. Sim, assim, eu acho isso até um pouco mais difícil, porque isso é muito da pessoa, né? Dela se sentir disponível para poder falar. Eu acho que quando você cria esses fóruns, então, a gente tem uma reunião, a gente discute as prioridades. Tento individualmente também entender como a pessoa está se organizando para poder ajudar ela nesse gerenciamento. Acho que é dar essas oportunidades, mas a pessoa efetivamente trazer, eu acho que isso é até um pouco mais individual. Eu digo isso porque eu mesmo levo muito pouco pro meu chefe. Então, mas eu não levo tanto pro meu chefe. Com o passar dos anos, desde o começo da sua carreira profissional até hoje, você acha que teve uma grande mudança na sua visão acerca do estresse no trabalho? Ou você desenvolveu desde o começo o botão do foda-se? Ou você desenvolveu depois de um certo momento que você teve uma quebra de ponto de vista? Eu acho que foi uma construção. Eu acho que conforme você vai vendo que... Primeiro que as coisas se resolvem. Nada não tem solução. As coisas se resolvem. Então, acho que conforme você vai entendendo isso, vai ficando mais fácil. Acho que essa é mais fácil assistir e falar, calma, hoje eu vou apertar aqui o botãozinho, vou fazer alguma outra coisa, depois eu volto, cabeça fresca, pra você conseguir. Porque acho que ao longo é isso. Tinha dia que ficava lá, tentando, e nada funcionava. Então eu ia embora e dormindo solucionava algumas coisas, por exemplo. Então hoje, aos poucos você vai achando as suas formas de gerenciar. Mas acho que é conforme você vai passando pela experiência. Então você consegue, foi amadurecendo muito no trajeto, desde o começo pra hoje em dia. Acho que sim. E acho que também tive bons exemplos, né? Então acho que eu tive também bons líderes que foram me ajudando a entender esses caminhos. Eu tive poucas situações onde eu tive chefes que também não sabiam gerenciar esse estresse. Foram poucas as situações onde eu me vi nessa situação. Então, acho que isso também ajuda, né? Você ter pessoas que te mostram formas de gerenciar o estresse. Eu tinha um chefe que, quando o negócio estava muito pegando, ele levava a gente para fazer uma reunião no lugar aberto. Aí ajuda o ar fresco, mudar de ambiente. Mudar de ambiente, isso tira a tensão, tira a formalidade, né? Porque você põe todo mundo numa sala de reunião, tá todo mundo mais formal. Você põe debaixo do pé de goiabeira, no jogo de cabelo, esquece, é outra. Né? As pessoas sentam diferentes, as pessoas se comportam de forma diferente. Então, acho que eu fui tendo bons exemplos também de como fazer esse gerenciamento. E também com os maus exemplos, você conseguiu ver o que você não faria no futuro também. Então, sim, também entender, até pela situação, pelo que causava nas pessoas, né? Acho que não tanto a atividade em si, mas pelo que isso causava em outras pessoas. Que você, por ser uma das lideradas, via as pessoas ao seu redor, então, e como isso impactava em vocês e levou pro futuro, quando você é a líder hoje em dia. Sim. Bom, eu acho que então é isso. Eu agradeço novamente a participação nessa conversa, nessa reunião sobre o gerenciamento de estresse no ambiente de trabalho. E para finalizarmos, eu queria perguntar se você tem alguma mensagem ou um conselho para os estudantes da Unicamp que estão tendo também essa matéria. E para o gerenciamento de estresse no futuro, que são futuros administradores públicos.
Você tem algum conselho ou mensagem? Posso dar uma mensagem Pode, da minha formação? claro. Façam terapia. Achem a sua terapia. Pode ser terapia. Achem algo terapêutico. É o melhor caminho para você gerenciar o estresse.